Um termo que ficou muito conhecido e até hoje é bastante usado é action figures, ou, traduzindo para o português, figuras de ação. Fala galera, bem-vindos ao canal Miniaturando. Eu sou o Marcelo Turco e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a história do colecionismo de estátuas e bonequinhos. Segundo a Wikipédia, o colecionismo é a prática que as pessoas têm de guardar e expor diversos itens por categoria em função dos seus interesses pessoais. Que legal, né? Galera, milhões de colecionadores juntam as mais diferentes coleções de objetos no mundo inteiro. E no Brasil temos até uma data para comemorar o nosso dia, 18 de novembro, Dia do Colecionador. É droga. Tem coleção de tudo quanto é tipo, mas o foco aqui é bonequinho e miniaturas. É claro! Colecionadores, no geral, chamam as peças de colecionáveis e o hobby de colecionar essas figuras de colecionismo. Então quem está começando agora vai ouvir muito essas expressões nos grupos. Realmente. Antes de falar umas abobrinhas aqui sobre a história desse hobby, vamos falar sobre nomenclatura. Um termo que ficou muito conhecido e até hoje é bastante usado é action figures, ou, traduzindo para o português, figuras de ação. Muita gente utiliza essa expressão em inglês, action figures, para chamar qualquer peça da coleção, mas os mais puristas eles definem action figures como uma peça geralmente de plástico que representa um personagem e tem mobilidade. Conta com diversos pontos de articulação, entende? Não. No mínimo 3. Conseguem replicar determinadas poses e normalmente vem acompanhadas de vários acessórios. Os mais famosos e caros atualmente são os produzidos pela Hot Toys. Alguns chamam de articulados por causa da mobilidade e da possibilidade de serem expostos em várias poses. Do outro lado, existem as estátuas e as estatuetas. Para mim é tudo a mesma coisa. Com vários tamanhos, elas são peças esculpidas que representam personagens ou figuras populares e se caracterizam por não possuir mais que uma parte móvel, ao contrário dos action figures. Não possuem movimentos ou ação, teoricamente, né? Só função de exposição, mas o action figure também é. Alguns diferenciam estátuas de estatuetas pelo tamanho. Por mais que seja um tópico meio indefinido, uma estátua seria uma versão maior da estatueta. Dessa forma, por conta dos materiais utilizados na produção e do nível de detalhes, o custo seria bem maior. Na real, você pode chamar de bonequinho, estátua, hominho, action figures ou do que você quiser. Vamos dar uma resumida na história dos colecionáveis aqui. Tenta não dormir porque lá vem palestrinha. Porra, dá o teu recado. Vale aqui uma menção especial ao texto publicado no site da Geek Fanático, cujo link segue na descrição. O termo action figures ele foi usado pela primeira vez em 1964 por Don Levine, na época executivo da Hasbro Company, para descrever o seu novo brinquedo, o J-Joy, que ficariam conhecidos no Brasil como Falcon e mais tarde como comandos em ação. O Levine preferiu chamar de figura de ação em vez de boneco porque era mais atraente para o público e o diferenciaria das bonecas. O J-Joy original era semelhante a uma boneca Barbie da Mattel que tinha sido lançado 5 anos antes, mas a figura de ação ela tinha melhor articulação, uma característica que a tornou mais interessante porque o soldado podia ser curvado em uma variedade de poses. Além disso, o boneco J-Joy era equipado com vários acessórios e roupinhas baseadas em equipamentos militares da vida real. E claro que foi um grande sucesso. Outros personagens foram adicionados à linha. O J-Joy ele foi seguido em 1966 pelo Capitão Action, criado pela Ideal Toy Company para concorrer com a Hasbro. Era uma figura única que foi vendida com fantasias e acessórios de muitos outros personagens famosos.
incluindo Super-Homem, Batman, Robin e outros. O Capitão Action foi a primeira figura a combinar personagens, super-heróis com figuras de ação. Uma tendência que continua até hoje, né? Em 1977, a 20th Century Fox concedeu uma licença de brinquedo para a empresa Kenner fabricar figuras de ação com base no seu novo filme, Star Wars. Ó o bicho vindo, moleque! O sucesso do filme expandiu bastante o mercado de brinquedos e garantiu a popularidade de figuras de ação licenciadas. Antes dos bonecos de Star Wars, as figuras de ação tinham tipicamente 20 a 30 centímetros de altura, mas a Kenner projetava suas figuras com apenas 9,5 centímetros de altura. Ficaram conhecidas como escala 334. Na década de 70, o mundo sofreu uma grave crise de petróleo e isso forçou todas as empresas a reduzir o seu consumo. E no caso do mercado de brinquedos, isso significava o quê? Reduzir a quantidade de plástico usada. Daí a redução da escala. A escala de 3,34 polegadas parecia ter o tamanho ideal para a economia da época. A Mego começou com ela na série Microman e seguida pela série Star Wars. O fato de serem bem mais baratas ajudou a mudar, já começou sendo vendidas por apenas R$1,50, então facilitava demais, né? Outros fabricantes adotaram o estilo do colecionável menor. Os números originais da Kenner ainda estão entre os brinquedos de maior sucesso já vendidos, com mais de 1/4 de bilhão entre 1978 e 1986. Doideira! No ano de 1983, a Mattel Company criou uma série de desenhos animados com base na sua linha de figuras de ação de 1981, chamada He-Man e os Mestres do Universo. Esses produtos foram extremamente bem sucedidos e venderam mais de 55 milhões de unidades naquele ano. Esses números continuam a ser mantidos até 1990 e vários outros brinquedos transformados em desenhos animados obtiveram sucesso semelhante, e assim começou uma prática de longa data de vincular brinquedos a desenhos animados. Antes da década de 90, as figuras de ação eram esteticamente bastante simples, geralmente com mínimos detalhes esculpidos ou pintados. Tudo isso mudou em 1994, quando McFarlane lançou sua primeira linha de figuras de Spawn. A série Spawn, baseada no famoso artista de quadrinhos Todd McFarlane, elevou progressivamente a criação de novas figuras de ação, com os brinquedos posteriores apresentando regularmente níveis de detalhes muito mais altos na escultura e na pintura do que nas ofertas de outras empresas. O sucesso da McFarlane Toys viu seu alcance crescer absurdamente, cobrindo uma grande parte da indústria de TV e cinema, e até uma grande variedade de figuras relacionadas a esportes. A influência de McFarlane no desenvolvimento de figuras de ação baseadas em seus quadrinhos resultou nos brinquedos detalhados, que a gente vê hoje em dia. Fabricantes como a Action Entertainment Collectibles Association, ou a NECA Toys, agora lideram de frente com figuras de ação altamente detalhadas e altamente articuladas. A NECA tem um número impressionante de licenças para produzir, incluindo muitas franquias retrô e de nostalgia, como filmes clássicos de terror, ficção científica e ação, ao lado de filmes de séries de TV atuais e até celebridades da música. Você é o bichão mesmo, hein, doido? No Brasil, uma empresa impulsionou muito o mercado de colecionáveis, a Iron Studios. A história da Iron Studios começa em uma parceria com a empresa japonesa de colecionáveis Kotobukiya, uma réplica na escala 1/6 do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, no momento da sua vitória durante o Grande Prêmio do Japão de 1993. Dessa parceria ainda viria a ser produzida uma segunda peça do piloto, na mesma escala, 1/6, dessa vez na pose da sua vitória no Grande Prêmio do Brasil de 1991. E em 2012, a terceira miniatura do Ayrton Senna é lançada, agora com o uniforme preto da equipe Lotus. É a primeira peça de fabricação inteiramente da então recém-criada Iron Studios. Em dezembro de 2012, ela anuncia contrato de licença com a Marvel Studios para a produção de colecionáveis. O primeiro produto anunciado dessa licença é o Iron Man, baseado no filme Iron Man 3.
Muitas outras empresas têm uma história importantíssima nesse hobby, como a já citada Kotobukiya, as americanas Sideshow e Prime One e diversas outras, né? Tem que fazer um vídeo só para citar todas. O colecionismo ele envolve muito saudosismo e nostalgia e nos remete a muitas lembranças do nosso passado. Isso vicia pra caramba e temos que tomar muito cuidado para não virarmos acumuladores. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É só uma pequena fração da história desse universo que é gigantesco e fantástico. Deixe sua curtida, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Tá certo, pessoal? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!